Fala, piseiros do canal Vida em Upgrade, como é que vocês estão, beleza? Pessoal, eu havia começado o vídeo diretamente mostrando a minha tela e a minha carteira, só que eu passei aqui antes só para lembrar para vocês que tudo que eu mostrei não se trata de indicação, tá? Tudo que eu mostrei é a forma que eu faço, o jeito que eu faço, e vocês, se precisar de indicação, procurem um profissional que tenha a certificação certa para indicar valores imobiliários para vocês, ou então façam da forma que vocês acham melhor aí, assim como eu fiz a minha, tá? Então, só para lembrar para vocês que não se trata de indicação, é só o que eu faço com a minha carteira e com a minha vida financeira, tá ok? Agora vocês ficam aí com a tela do meu computador, com a minha carteira de investimento. Forte abraço e segue o vídeo. E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu invisto, tá? Então eu vou utilizar aqui um site que chama Investidor 10 e eu vou mostrar a minha carteira. Na verdade eu vou mostrar os ativos, em quais tipos de ativos que eu invisto. Eu vou mostrar para vocês um pouco da evolução da minha carteira. Ainda não vou mostrar a questão de valores, porque eu acho que ainda não faz sentido para vocês, tá? Mas caso vocês demonstrem interesse aí, eu posso mais para frente abrir minha carteira. Então, inicializando aqui, o site ele faz a sincronização com a B3, tá? B3 é onde estão todos os investimentos em relação à Bolsa de Valores e Tesouro Direto. Então, você coloca o seu login e sua senha dentro do site aqui e ele faz essa integração com a B3, como você pode ver aqui. Nesse caso aqui, tudo que aparece aqui é real, é exatamente o que eu tenho investido, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu comecei a investir em outubro de 2018, mas a B3 ela só consegue integrar a partir de 2021. Então, aqui você vê a evolução patrimonial, o que está investido, o que está aparecendo em verde escuro é o valor que eu desembolsei, que eu coloquei dinheiro, e o que está em verde mais claro são que os ativos valorizaram ao longo do tempo, tá? Então, se você for prestar atenção, a época da pandemia, logo após a pandemia, você vê que eu estava no negativo, porque o verde mais claro está aqui com a barra para baixo da linha. Então, essa linha aqui ela delimita o que é positivo e o que é negativo. Então, na verdade, aqui nesse momento aqui, eu coloquei dinheiro e estava com menos dinheiro, tá? Então, muitas pessoas já desistiriam neste momento aqui. Mas como eu sou um investidor de longo prazo, que a gente chama de buy and holder, investidor que você coloca dinheiro para ganhar com os dividendos. Ou seja, eu sou sócio dessas empresas. Então, eu invisto dinheiro para que elas gerem lucro e que esses lucros sejam divididos, que é o que a gente chama de dividendos. Então, aqui foi um momento bem caótico da história, né? Um momento ímpar na história, né? Que foi a Covid-19. E depois ela vem dando uma igualada até que ela começa a ficar positiva aqui, ó. Em dezembro de 23 ela começou a ficar positiva. Então você percebe o grande período aqui que eu fiquei negativo, esperando, investindo na verdade todos os meses, para que só em dezembro de 23 ela viesse a ficar positiva, tá? E aí você vê que depois o crescimento é meio que exponencial. Hoje você vê uma grande barrinha aqui, verde claro, que são ganhos, né? Tá? Aqui desse outro lado aqui, ele mostra a minha carteira como que ela está dividida. Então, esse azul aqui, na verdade, são os fundos imobiliários, que são os FIIs, tem 37% da minha carteira. De ações, eu tenho 32%. De BDRs, que são ações americanas listadas na Bolsa Brasileira. BDRs são Brazilian Depository Receivers, ou seja, recibos de depósitos brasileiros. Então, são, por exemplo, uma empresa brasileira, ela vai lá nos Estados Unidos, ela compra uma ação da Amazon. Essa ação da Amazon, por exemplo, ela divide em 10 papéis aqui, 10 recibos, e aqui ela vende esses recibos, tá? Então são papéis que acompanham a variação da ação nos Estados Unidos, mas não são exatamente a ação nos Estados Unidos. Só que se uma ação da Amazon é dividida em 10 papéis aqui no Brasil, e se eu tiver esses 10 papéis, eu consigo
na Bolsa Americana requerer a minha ação da Amazon, entendeu? Então, se eu tiver a quantidade certa dos papéis no Brasil que correspondem a uma ação nos Estados Unidos, eu tenho direito a essa ação. ETFs são Exchange Funds, né? São fundos que eles replicam alguns índices. Então, assim, por exemplo, o Ibovespa é um índice. São várias ações que compõem a carteira e que fazem aquele índice do Ibovespa. Então, um ETF BOVA11, por exemplo, ele vai replicar esse índice. Então, se você comprar uma ação do BOVA11, você vai estar replicando exatamente o índice do Ibovespa. E assim dá para você replicar o S&P 500, que é a bolsa americana, dá para você replicar a Nasdaq, que é a bolsa americana de tecnologia. Então, tem uma imensidão de índices. Tem ETFs que, por exemplo, você replica o Bitcoin e algumas outras criptomoedas. Renda fixa, que é uma parte da minha carteira que costuma deixar meio que para reserva, né? Então, nesse caso aqui vai render 100% CDI. Hoje a Selic está em 15%, que a gente está gravando em fevereiro de 2026. 15% ao ano, é um bom dinheiro. Então, assim, por isso que costumo dizer que o Brasil é o país dos rentistas, porque 15% ao ano sem fazer praticamente nada é muito dinheiro, tá? Tesouro Direto, no caso aqui eu tenho uma pequena parte que é visto em IPCA 2050. IPCA 2050 é o que? É a inflação mais uma taxa prefixada. Eu peguei na época uma taxa boa, acho que estava 7%, então ele te paga a inflação mais 7%. Eu comprei um pouquinho aqui para ganhar na marcação a mercado. Marcação a mercado, se vocês tiverem interesse, eu explico mais para frente, mas basicamente é o seguinte: você acorda, acorda no sentido de fazer um acordo, né? Você acorda hoje com o governo de que ele vai te pagar a inflação mais 7% ao longo de todos esses anos até chegar em 2050, que é o vencimento do título. Mas se ao longo desse período, por exemplo, a taxa Selic, que hoje está em 15, cair para 5, essa taxa pré-fixada ela vai variar. Então, para que o seu ativo valha em 2050 o valor que você acordou hoje em 2026, se a taxa cair, o seu título vai subir. Se a taxa subir, o seu título vai cair, para que ele possa ter o valor acordado lá no final do vencimento. Então, assim, isso chama-se marcação ao mercado. Então, como a tendência é de que a taxa Selic abaixe, eu comprei agora para que se a taxa Selic abaixar, o meu título vai valorizar, aí eu vou vender ele com valorização antes do vencimento, que eu não espero levar ele até 2050, que é uma data muito para frente ainda, né? Stocks são algumas ações que eu tenho diretamente lá fora, tá? Então aqui não se trata de BDR, são ações lá fora mesmo, comprada em bolsa americana, através de uma corretora que eu tenho conta. E REITs, eles se assemelham a fundos imobiliários, mas eles não são fundos, eles são empresas que compram imóveis e aí você ganha aluguéis semelhantes ao fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário tem a particularidade de pagar 95% do que eles lucram mensalmente. Os REITs costumam pagar bimestral ou trimestral, eles têm um pagamento mais diferenciado. Então, a diferença deles é que eles são empresas em vez de fundos e que eles não necessariamente pagam mensalmente, tá? Então, todos esses ativos aqui, eles estão divididos aqui dessa forma na minha carteira. Então, por exemplo, aqui, se a gente abrir, eu tenho 18 ações. Se a gente abrir e colocar aqui em ordem alfabética, você vai ver que eu tenho Ambev, a própria bolsa, eu tenho Banco do Brasil, Bradesco, BB Seguridade, Copasa, se eu não me engano, essa daqui. Deixa eu só dar uma olhada. Copasa, a de Minas Gerais. É a empresa de saneamento de Minas Gerais. Engie, que é uma empresa de energia. Fleury, que é de exames médicos, né? Essa daqui é o karma da minha carteira. Eu mantenho ela aqui só para se eu precisar vender alguma coisa com lucro, eu vendo ela junto e abato o imposto, porque é só prejuízo, 85% de prejuízo. Minha média é 97 por ação aqui, minha carteira, né? Meu preço médio, e hoje ela está em 24. ISA, que é também de energia. Itaúsa, que é uma holding que investe no Banco Itaú. Itaú. Klabin, que é uma empresa de papel e celulose. Porto Seguro, que é uma seguradora. Sanepar, que é saneamento
do Paraná, Sabesp, que é o saneamento do estado de São Paulo, Taesa, que é outra empresa de energia, e a WEG, que é uma empresa que produz motores, máquinas, é uma empresa top brasileira aí que vende no mundo inteiro. Então, assim, basicamente, são empresas que nem diz o Barsi, Best, né? Que são bancos, energia, seguro, é, são dois S, seguro, saneamento, e ele usa telefonia também, mas eu não gosto de telefonia. Aqui, continuando, eu tenho fundos imobiliários. Só um minutinho. Continuando aqui, eu tenho fundos imobiliários, mas aqui eu não vou saber falar certinho quais são todos os fundos imobiliários, tá? Eu teria que estudar aqui e ver certinho quais são eles. Mas eu sei que eu tenho ALZR, BTLG, Garia, GBS, por exemplo, isso aqui é de shopping, isso aqui é de logística, isso aqui são de lajes corporativas. Então, assim, tem isso aqui é de shopping também, isso aqui é de logística, isso aqui é shopping também. Então, assim, entre shopping, lajes, galpões logísticos, eu tenho papel também de recebíveis, né, que investe em CRI. Então, tem vários ativos aqui. As BDS que eu falei lá, que são Brazilian Depository Receivers. Eu tenho Google, Amazon, Apple e Tesla. As Stokes, que são ações compradas diretamente na Bolsa Americana, eu tenho Coca-Cola, Microsoft e 3M. Os ETFs, que eu falei que são aqueles fundos que investem, tipo BOVA11 e tal. No caso, eu tenho aqui IVVB11, que replica o S&P 500. Ele replica, na verdade, o IVV, que é um ETF vendido na Bolsa Americana. E esse ETF vendido na Bolsa Americana replica o S&P 500, que é o índice. Então, o IVVB11 replica o IVV da Bolsa Americana, que replica o índice S&P 500. E o Hash 11, como eu havia comentado também, é de criptomoedas. Ele tem acho que 60, quase 70% de Bitcoin e o resto ele vai para Ethereum, Solana e algumas outras criptomoedas, tá? REITs, que é o que eu falei que é muito parecido com fundos imobiliários, só tem um, que é o DLR. Tesouro Direto, que eu falei que tem um pouquinho lá em PCA 2050. E renda fixa, que é o que eu deixo uma parte da reserva de emergência aqui para CDB mesmo, 100% CDI, só para ter liquidez e disponibilidade, tá? Então, basicamente, essa é a minha carteira. Como é que funciona a minha carteira? Eu geralmente dou uma nota. Deixa eu ver se vai aparecer a nota aqui, peraí. Deixa eu baixar um pouco aqui. Tá vendo essa coluna aqui, ó? É das notas, tá? Então, assim, uma vez por ano, quando eu tô de férias, eu pego toda a minha carteira e através de um método que eu desenvolvi, que eu chamo de valuation do Rodolfo, e através disso aí eu vou dando notas para minha carteira. Então, com essas notas aqui, o próprio investidor 10 ele rebalanceia e fala para mim se eu devo comprar ou não, baseado na quantidade de ativos que eu tenho e nas notas que as empresas têm, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele me fala que eu tenho que comprar Ambev, R$ 900. Aqui ele me fala que eu tenho que comprar Bradesco, R$ 200. Aqui ele me fala que eu tenho que comprar Klabin, R$ 1.600. E aqui ele me fala que eu tenho que comprar BB Seguridade, R$ 322. Então, dessa forma aqui, dando nota para as empresas, de acordo com o meu valuation, que eu olho vários aspectos da empresa. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso abrir a minha planilha de valuation e explicar para vocês, fazer o valuation na prática aqui com alguma empresa. Mas enfim, de acordo com a nota que eu dei e de acordo com o tanto de empresas que eu tenho, ele me dá se eu preciso comprar ou não. Muito provavelmente, se eu seguir a risca isso daqui, eu vou sempre comprar na baixa, porque ele vai sempre me mandar comprar aquelas empresas que caíram de preço na bolsa. Por isso que é importante a nota. A nota a gente vê o valor da empresa. O valor da empresa é o agregado, é o que ela pode te oferecer de coisa boa. Agora o preço é o que estão querendo pagar ou vender, para mim é indiferente. Então, quanto mais barato o preço, quanto menor o preço, é melhor. As pessoas costumam ir ao contrário, né?
Se as ações estão subindo, está todo mundo comprando. Se as ações estão caindo, está todo mundo vendendo. Não, não é assim que funciona. Se você tem uma casa em promoção, se você tem um tênis em promoção, se você tem um carro em promoção, é aí que você tem que comprar. Então, se você vê valores nessas empresas, se você vê valor agregado nessas empresas, você tem que querer comprar elas cada vez mais barato. Então, dessa forma aqui, toda vez que o preço cai e elas continuam gerando valor para mim, eu vou lá e compro, tá? Então é assim que eu rebalanceio a minha carteira. Então todo mês para mim é muito fácil. Eu tenho o dinheiro que cai na corretora dos meus dividendos já, eu pego esse dinheiro, olho as ações, na verdade eu olho assim, ó. Primeiro o macro. O macro é o quê? Eu estou um pouco concentrado no fundos imobiliários que eu comprei muito na época que estava muito barato. Tipo assim, eles estavam vendendo um fundo imobiliário que a gente fala preço sobre o valor presente, que é o P sobre VP. Um é o certo, ou seja, você está pagando exatamente o que aquele fundo imobiliário vale. No final de 24 e até meio do ano de 25, tinha preço sobre valor presente a 0,70, 0,80, então assim, os caras estavam entregando os imóveis por 70% do valor. Então eu comprei muito nessa época e daí eu dei uma concentrada em fundo imobiliário, mas o que é estipulado é que eu tenho que ter 25% fundo imobiliário, desculpa, 25% em ações, 35% em fundo imobiliário, 10% em BDR, 2% em Stokes, 12% em ETF, 1% em REITs, 5% em Tesouro Direto e 10% em renda fixa. Então eu tento primeiro ficar dentro desses limites aqui e segundo dentro dos limites aqui que eles mandam eu comprar. Então, por exemplo, atualmente estou comprando muito o quê? Comprando bastante, quase todo mês, Hash 11. Por quê? Porque a minha carteira manda eu comprar Hash 11, eu sei que o Bitcoin está caindo, e além disso eu tinha que ter 12% aqui de ETFs e eu tenho só 8%. Então, assim, eu vou comprando de acordo com o que a minha carteira manda eu balancear. Primeiro nessa parte macro aqui, e segundo dentro dos ativos, qual ativo que ela me manda comprar, tá? Uma outra aba aqui que existe é a de proventos. Nesse caso aqui de proventos, eu vou te mostrar anual dos últimos 5 anos, pode ser. Pode ser. Você vai. Não tem mais que 5 anos aqui, né? Não. Então você vai ver a escadinha dos proventos. Isso daqui é o que? Comprar todo mês. Hoje, atualmente, eu costumo só reinvestir o que eu ganho em dividendos. Não é muita coisa, tá? Mas sempre que dá, eu junto algum dinheiro e ponho mais dinheiro aqui. Mas, em regra, mês a mês eu reinvisto os dividendos. Então, assim, você percebe que a escadinha vem acontecendo. A bola de neve que a gente chama vem acontecendo. Então, aqui dá para mostrar claramente de que se você tiver, como é que fala? Se você tiver persistência, se você tiver consistência, você vai conseguir evoluir. Não é do dia para a noite, como eu disse, eu comecei em 2018, nós já estamos em 2026. Eu vou para 8 anos investindo na bolsa todos os meses, religiosamente eu invisto na bolsa. Lá no começo ganhava quase nada de bolsa, consegui investir muito menos. Hoje eu ganho um pouco mais, consigo investir mais, mas mesmo assim ainda é muito pouco. Tem muita gente grande aí na internet mostrando as carteiras abertas com milhões. Eu não, eu estou devagarinho, pouco a pouco, mas eu mostro para você aqui que de pouco em pouco, com o tempo, você vai conseguir evoluir, tá? Então aqui mostra quais os proventos que eu tenho para receber, quanto que eu vou receber, as datas. Aqui também mostra a evolução, só que por enquanto, como minha carteira está bloqueada aqui, eu não vou mostrar valores para vocês, tá? Aqui nesse caso, mais uma vez, como eu tinha dado no início ali, tinha mostrado para vocês no início, é a evolução do patrimônio de 2021 até hoje, tá? Aqui mais uma vez, tipo de ativos, como é que está dividido, quais são os ativos, tal, 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 já mostrei mais ou menos para vocês. Rentabilidade. Rentabilidade aqui ela vai comparar minha carteira, no caso aqui, minha carteira comparada de 2019 até hoje com o CDI. Eu ganho do CDI. Se eu for comparar com o Ibovespa, também estou ganhando do Ibovespa. Se eu for comparar com o IVVB11, aí com certeza eu vou tomar uma lavada, que aqui a bolsa americana é muito melhor que a bolsa brasileira.
Então, assim, você vê que a linha lá de cima é a Bolsa Americana. Eu tomo uma escovada. Ao longo desse período de 19 a 26, você vê que a minha rentabilidade não chegou em 90%. E o VVB11 passa de 200%, porque a Bolsa Americana é absurda, ela tem muitos ativos bons lá, né? Tudo que você consome na sua casa provavelmente tem uma relação com alguma empresa americana que está listada em bolsa. Então, assim, é absurdo o quanto que é boa, entendeu? Mas, assim, tô batendo no CDI, tô batendo no Ibovespa, isso juntando todos os ativos. Agora, se eu for, por exemplo, tiro o CDI, e aqui eu vou comparar agora, em vez de todos os ativos, só ações. Vamos ver como é que fica. Ó, você percebe que... Não, o CDI voltou. Você percebe que eu tô ganhando ainda do Ibovespa, só que eu vou tomar outra lavada do IVVB11, tá? Então, assim, com todos os ativos ou só com ações, eu continuo batendo no CDI e continuo batendo no Ibovespa. Então, assim, para um benchmark tá bom. Eu, um leigo que comecei a investir por conta própria, estudando em casa, vendo YouTube, assistindo vídeos de YouTubers famosos aí que vocês conhecem, Bruno Perini. Comecei pelo Bruno Perini. A minha história, na verdade, em 2018 eu tirei umas férias de 12 dias e eu fiquei 12 dias maratonando todos os vídeos do Bruno Perini e aprendendo tudo, desde o início de quais são as classes de ativos em renda fixa, quais são as classes de ativos em renda variável, tudo desde o princípio. E maratonei e comecei lá naquele outubro de 2018 a investir e vem até hoje. Então, se você for ver uma pessoa que aprendeu a investir só com o YouTube, bater nos índices, pelo menos os índices aqui do Brasil, tá excelente, né? Enfim, aqui mostra a rentabilidade ao longo do tempo. Ó, você vê que na pandemia comecei mais ou menos bem, ó. Aqui a bolsa estava bem na alta, já estava lá naquela alta histórica. 2020 ainda bati na pandemia. 21 que veio a pancada do Covid, tomei menos 3, 22, 2. Já em 23 aqui, ó, veio uma alta de 25%. 2024 foi um pouco mais tranquilo. 2025 outra pancada de 21%. E agora eu tô batendo 2,86. Então, assim, essa daqui é a minha rentabilidade anual e o acumulado que bate quase 90% de rentabilidade. Metas, eu tenho as minhas metas aqui, não faz sentido mostrar para vocês. Meta de total de patrimônio e meta de dividendos. Além disso, essa plataforma ela te dá uma análise gerada por IA dos seus ativos. Então ele fala tipo assim, ó, você possui menos de 20% de exposição no exterior, 19,85, considere diversificar. Então eu tô quase o que eu queria, entendeu? Tem mais de 30% em ações, que como vocês viram lá, tem mais de 30% mesmo. A Apple não está com uma margem, está com uma margem líquida abaixo de 10%. Então, assim, ela vai te dando várias diquinhas assim, tá? Além disso, você pode fazer lançamentos manuais, mas como eu deixo integrado aqui com a B3, não faz sentido. Então, assim, mais ou menos por cima, assim, a minha carteira é essa, tá? Só estou mostrando para vocês, assim, como título de curiosidade, como o nosso canal é um canal Vida em Upgrade e para a gente ter um upgrade na vida, a gente precisa cuidar da parte financeira. E é uma parte que eu gosto muito. E daí vocês vão dizer se vocês gostam também ou não, para eu trazer mais vídeos sobre, mais assuntos sobre esse tópico de investimento. Ou se vocês querem saber sobre carro, sobre jogos, sobre PC Gamer, vocês que vão digitar o ritmo do canal aí, tá? Eu agradeço por enquanto aí a presença de vocês, agradeço a paciência. Espero que vocês tenham gostado aí dessa breve apresentação aí da minha carteira. E se agradar a vocês, mais para frente eu posso abrir valores, posso mostrar como é que é mensalmente o que eu faço os investimentos, tá? Vou mostrar na prática aqui como é que eu faço os investimentos. Mas aí vocês que vão dizendo, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.